Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite e reine em sua vida. É uma alegria imensa e uma grande satisfação todos os dias amanhecer com a palavra de Deus em nossas mãos e poder seguir as suas orientações. Torno a dizer a você um conselho: nunca saia de casa sem antes procurar ouvir a voz de Deus por meio de sua palavra. E não só ouvir, mas praticar. E eu estou aqui com a Bíblia aberta nas cartas de João, está em 1 João capítulo 2. E o conselho que João dá aqui aos seus filhos e filhos, aqueles que têm entregado a vida a Jesus Cristo por meio de sua palavra. João, ao pregar a palavra, eles ouviram e seguiram firmemente. E isso a filhos, a pais, a pessoas mais maduras. E aqui o conselho que João dá a cada um deles é maravilhoso. E a gente consegue identificar até a igreja verdadeira de Deus por meio desses textos que vamos ler agora. Então, que o Eterno, na pessoa do Espírito Santo, possa inundar o teu coração e que você tome hoje a decisão de se entregar a Jesus e seguir a sua palavra. Vamos no primeiro verso do capítulo 2. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas vai ser bem proveitosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha os conselhos maravilhosos de João. Ele diz aqui: meus filhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que conselho! Ele diz que se eu e você pecar, temos um advogado que está intercedendo no céu por mim e por você, pleiteando, guerreando, para que eu e você não venhamos nos tornar vítimas de Satanás para a perdição. Verso 2, e ele diz: e ele é a propiciação, ou seja, o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro, ou seja, todo ser vivente. E nisto sabemos que o temos conhecido. Olha o que o texto está dizendo, presta atenção. Como é que nós temos conhecido a Deus, a Jesus? Nisto sabemos que temos o conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Amados, é uma guerra imensa nos nossos dias atuais, ou seja, sempre vem sido tendo guerra. E a maior guerra, o maior conflito que nós encontramos desde o princípio é contra a lei de Deus, os 10 mandamentos. Amados, sempre você vai encontrar pessoas que diz, e olha que são pessoas que estão em igrejas, que a lei de Deus não precisa se guardar, que foi resumida em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu gostaria de lançar um desafio para essas pessoas, que eles estudassem mais sobre amar a Deus. Amar a Deus é exatamente a primeira tábua dos mandamentos, que o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do... Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Este é o meu amor para com Deus. Então, se eu amo a Deus, esses 4 primeiros mandamentos eu vou seguir com amor e carinho. Mas, se eu amo o meu próximo, aí vem agora a outra tábua dos mandamentos, que tem 6, que lá mostra que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, que eu não devo matar, adulterar, furtar, falar falso testemunho contra o meu próximo e não cobiçar as coisas alheias. Eu apenas fiz um resumo dos 10 mandamentos, mas aqui vocês vão ter uma pequena base do que eu estou dizendo. E João aqui no capítulo 2, verso 4, ele diz, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, as pessoas, para dizer que está no caminho da verdade, ela tem que ser obediente à palavra de Deus. Você quer ver outro texto que o próprio evangelista
João escreveu em João capítulo 14, verso 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como é que um filho pode mostrar amor ao pai sem obediência? Então você só vai apresentar que é um filho fiel e leal e amoroso ao seu pai se você for obediente a ele. Então, se não há obediência, não há amor. Eu só posso demonstrar amor se eu obedeço. É o que João está dizendo, é o que o experiente João está dizendo. É aquele que sempre reclinava a cabeça no peito do mestre. É aquele que ouvia os batimentos do coração de Jesus. Ele conheceu Jesus perfeitamente. O filho do trovão se tornou o discípulo do amor. É bem diferente do que vemos hoje. Então, ele reclinava a sua cabeça no coração de Jesus e ouvia os batimentos do coração do mestre. Amém? Então, nada mais, nada menos, uma pessoa de experiência, de testemunho, de conhecimento para nos falar sobre este assunto. Verso 5 diz: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, se eu sou obediente, eu agora reconheço biblicamente com o meu testemunho que eu estou em Jesus, porque eu entreguei a vida a Ele e estou seguindo os seus passos. Verso 6, quem diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar, assim como Ele andou. Então, como é que eu vou demonstrar obediência a Ele se eu não andar como Ele andou? Jesus, ele próprio escreveu os mandamentos em 2 tábuas de pedra que o próprio Moisés levou ao Monte Sinai com seu próprio dedo. Vá lá em Êxodo capítulo 31, verso 18, que você vai ver escrito lá. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. E agora veja bem, onde as pessoas ficam um pouco confusas e pregam a heresia. Por isso que eu digo, amados, estude a Bíblia com o Espírito de Deus e não com o espírito próprio, o espírito do mundo, em querer distorcer a palavra de Deus. Olha o que aqui no versículo 7 diz: amados, não lhe escrevo um mandamento novo. João está dizendo, eu não estou pegando o mandamento novo que o mestre criou e anulou os demais, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Então Jesus não escreveu nada novo. E João aqui, quando ele fala, não tem Novo Testamento em suas mãos. Ele estava pregando a palavra com o Antigo Testamento. O Novo Testamento é o testemunho exatamente das profecias que foram pregadas e agora está relatada para nos apresentar que foram todas cumpridas na vida daqueles que estavam ali, e Jesus principalmente com eles, porque pregava de um Redentor vindouro. E o término do texto diz: esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Então eles não ouviram nada novo. Agora veja bem, por outro lado, o evangelista aqui falando no verso 8 do capítulo 2, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Agora, por que João está dizendo que ele estava escrevendo algo novo? Porque eles estavam ouvindo pela primeira vez naquele momento. Eles estavam ouvindo naquele momento, o mandamento era antigo, mas agora estava sendo novo para eles. E não porque novo de escrito ou anulado algo já escrito para agora ter algo diferenciado novo. Não. João estava falando para eles e eles estavam recebendo naquele momento. Era algo que já havia há muitos anos, desde o princípio, mas eles estavam recebendo naquele momento. Vocês entendem? E continuando o texto fala: porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Por que as trevas se dissipando? Eles ouviram muita heresia e muita mentira. Os fariseus
saduceus, todos os líderes religiosos da época, tinham criado muitas leis em cima dos 10 mandamentos. E isso estava causando exatamente grande confusão e impedindo as pessoas de verdadeiramente estarem livres e guardando a lei verdadeira. Então aqui João diz que porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha, é porque naquele momento, ao pregar a verdade, a mentira estava se dissipando da mente deles. E eles estavam sendo verdadeiros e fiéis adoradores do Senhor Jesus. Amém? Verso 9. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, olha agora, estar nas trevas. Até agora. Como é que eu digo que estou na luz? Eu sou obediente, mas eu odeio meu irmão. Não quero saber dele. Faço o possível para prejudicar ele. Então, como eu vou dizer que eu estou andando na luz, mas eu odeio meu irmão? Então, a Bíblia diz que ele está nas trevas. Quem ama seu irmão, verso 10, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Se você ama seu irmão, você está na luz. Glória a Deus. Amém? Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhes cegaram os olhos. Muitos estão dentro das igrejas cegos, com ódio, com rancor, porque às vezes vê um irmão se destacando, porque vê um irmão ali se levantando, porque vê um irmão em um cargo que muitas vezes ele queria estar em certos cargos na igreja e não está. Deus é que conduz a sua igreja, Deus é que guia os seus servos. Saibam disso. Deus conduz o seu povo. Então temos que aceitar o que Jesus conduz. Muitas vezes para nós não é uma escolha boa o que nós vemos, mas foi Deus que conduziu. Então se a pessoa o qual disse sim em certo departamento na igreja, certo? Não conduzir a confiança que Deus lhe deu da melhor forma, prestaremos conta ao Senhor. Então, quero dizer algo a você. Deixe Deus conduzir a sua vida e a vida do seu irmão. Ame-o, abrace-o, porque o céu pertence a vocês dois, a você e a seu irmão, certo? Mas uma coisa eu quero lhe dizer, se como a Bíblia está dizendo, se o teu coração não amolecer, se o teu coração de pedra não ser arrancado e colocado de carne, saiba que o céu não vai ser seu. Vai ser de todo aquele que entregar a Jesus a sua vida, ser fiel adorador e amar o seu irmão. Aí agora veja bem o conselho que João dá aqui, apresentando esse início. Aí ele diz, se você andar desse jeito aqui que eu lhe apresentei, olha bem aqui, a vitória sobre o maligno. Então, quando ele diz que você andando desta maneira, olha bem o que acontece. A vitória sobre o maligno. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você andar fielmente, entregou a vida a Jesus, guarda os seus mandamentos, os teus pecados serão perdoados, porque você conhece a Jesus. Amém? Verso 13. Pais, agora foi os filhos, agora é os pais. Escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Amém? Tem permanecido firme. Caiu, mas se levantou. Está andando nos princípios, é fiel, adorador de Deus, guarda os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, amados, desde o princípio tem sido o palco do grande conflito. Nas tábuas, os 10 mandamentos, 2 tábuas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E na Arca da Aliança essas tábuas se encontram lá. Não só elas, mas o maná e a vara de Arão se encontram lá como testemunho do cuidado de Deus para com o seu povo, com o amor que ele teve em cuidar e como ele sempre estava com sua destra fiel ao lado do seu povo desde o princípio, nunca abandonou em hipótese alguma. Deus seja louvado e glorificado. Verso 14 diz, filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai.
Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio, Jesus Cristo. Jovem, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Todo aquele que é fiel a Deus, ele venceu o maligno. Todo aquele que entregou a vida a Jesus, guarda os seus mandamentos, já venceu o maligno. Mas todo aquele que diz que está dentro da igreja, segue qualquer verso bíblico que ele acha que é certo e não é fiel na palavra de Deus, não guarda os seus mandamentos, não pense que venceu o maligno, que não venceu não. O maligno é que está vencendo você. O maligno é que está sendo, não, mas isso não existe, eu sou de Jesus. Me prova pela palavra de Deus sem ser fiel a ele. Não existe a verdadeiro adorador sem verdadeira adoração. E a verdadeira adoração consiste na obediência à palavra de Deus. Então, se você não está obedecendo a palavra de Deus, saiba que o maligno é que está vencendo você. Você está sendo derrotado. Mas Jesus, ele quer te erguer. Ele quer te colocar numa posição diferente que você vive hoje, em nome de Jesus. Amém? Ele quer colocar você em um patamar que você até hoje nunca esteve. Entrega a vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque uma pessoa que está em Cristo, né, nova criatura, eis que as coisas velhas passaram. Essas coisas velhas eram os teus hábitos antigos, tua vida de pecado. E ele quer se fazer novo em você, por meio do Espírito Santo, por meio da verdadeira adoração, em nome de Jesus. Amém? E aqui, veja bem, depois que ele apresenta, olha, vocês são fortes, vocês têm entregado a vida a Jesus, vocês têm andado na lei de Deus, têm guardado os seus mandamentos. Olha bem agora um novo conselho que eu vos dou. Em capítulo 2, versos de 15 a 17. Não ame o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo que João se refere aqui é exatamente as coisas que tem de material. Ele também fala desse mundo numa segunda versão, em termos de pessoas. Não só em termo financeiro, mas em pessoas. Não ame, não coloque ninguém em primeiro lugar em tua vida, a não ser Jesus Cristo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com os seus desejos, que as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. O conselho está aqui. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o que é a vontade de Deus? Estude a Bíblia Sagrada, estude a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver que em ponto algum, em hipótese alguma, ela se contradiz. Em verso nenhum você vai ver ninguém dizendo que a lei de Deus foi abolida. Em verso nenhum. Existe mal compreensão, mal interpretação humana a respeito da palavra de Deus. Pessoas pegam textos isolados para ali dizer que aconteceu o fato de a lei de Deus não precisar de seguir mais, porque nós estamos vivendo hoje pela graça. Desde o princípio nós vivemos pela graça. Estamos vivendo por Jesus. A graça é um dom imerecido, e esse dom imerecido se chama Jesus Cristo. Então, desde o princípio, todos vivem pela graça. Amém? Então, siga a palavra de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um ótimo sábado na presença de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. E um conselho eu quero vos dar. Você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus? Você quer fazer um curso bíblico, de investigação bíblica, e aprender perfeitamente a palavra de Deus? Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo de sua casa. Diga aos irmãos que você tiver mais conhecimento, intimidade, ou se não tiver, faça amizade. E diga a ele, eu quero conhecer a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero entender, compreender e praticar, porque eu quero salvação em Jesus Cristo. Amém? Então procure uma igreja adventista mais próxima de sua casa e peça um curso bíblico, certo? Que Deus te abençoe
e que venhamos ter um ótimo dia na presença de Deus. Fecha teus olhos e vamos juntos orar. Nosso Deus e nosso Pai, que satisfação ouvir a Tua palavra e que a mesma encontre guarida em nossos corações. Tudo aquilo que tem impedido, Senhor, a minha adoração contigo, a minha salvação em Jesus, por favor, em nome de Jesus, hoje, que venha tudo ser colocado para trás e que em Jesus Cristo, por meio do Teu Espírito, possamos juntos andar na luz, como o Senhor andou na luz e as trevas têm se dissipado. Que as trevas de nossa vida possam se dissipar hoje, que a verdadeira palavra do Senhor possa achar guarida em nossos corações e que venhamos, ó Deus, a partir de hoje, encontrar salvação em Jesus Cristo e que a eternidade que o Senhor nos oferece possamos abraçar, porque temos um céu a ganhar e um inferno a perder. Obrigado por tudo e por Tua palavra. Permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.